Olá pessoal, boa noite! Hoje mais um Papo DR com você. E o nosso convidado de hoje é o professor Edson Lima. Vamos falar sobre uma abordagem referente ao custo de risco de conformidade tributária nas empresas estabelecidas no nosso querido Brasil. Olá pessoal, consegue me escutar? Olá Simone Santana, um grande abraço a todos vocês. Hoje o nosso Papo DR, como vocês sabem, todas as segundas-feiras às 20h38. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Manda aí, áudio tá bom? Tudo tranquilo com vocês? Vai chamando aí um amigo, vai chamando o colega, aperta no coraçãozinho aí. Um grande abraço, Ronald, Val, Mariana, então todo mundo chegando aí. Vai convidando aí todo mundo. Colocando aqui o tema pra gente, certo pessoal? Grande abraço. Rosiné, um grande abraço também, chegando aí conosco. Então, pessoal, grande abraço. Nosso Papo DR de hoje está super especial. Vamos falar sobre uma abordagem sobre o custo e risco de conformidade tributária nas empresas estabelecidas no nosso querido Brasil. Grande abraço aí, André. Então, vai chamando aí os amigos. Hoje vamos falar com o professor Edson. Então, coloca aí o joinha, pessoal. Consegue escutar bem? Tá tudo tranquilo? Vou convidar aqui o nosso professor Edson, que vai estar conosco nesse Papo DR, que acontece todas as segundas-feiras. Pode deixar aí marcado na sua agenda. O Papo DR, sempre segunda-feira às 20h38, com vários temas para vocês. Hoje vamos conversar com o professor Edson Lima. Estou aqui com o professor. Vai chamando, enquanto isso, vai chamando um amigo aí, vai apertando o coraçãozinho e vamos sim conversar hoje novamente o Papo DR, que acontece toda segunda-feira às 20h38. Olá, Tainara, olá, Cláudia, um grande abraço. Grande abraço, professor Edson. Primeiramente, eu quero te agradecer profundamente por ter aceito esse convite. Eu sei que sua vida está no corre-corre, né? Tô trabalhando bastante aí também. Mas, assim, eu fico muito feliz, né? Eu tive a oportunidade de ser seu aluno aqui também, né? No MBA da BSSP aqui em Aracaju. Conversamos bastante, né? E aí eu quero, primeiramente, justamente dizer muito obrigado de coração por ter aceito esse convite. Então, aqui, professor, só para o senhor sintonizar, o Papo DR é um projeto que já existia o pensamento de ser realizado antes mesmo da pandemia. Ele acabou surgindo na pandemia porque juntou as coisas, vamos dizer assim. Porém, é um projeto que a gente já tinha em executar, que todas as segundas-feiras, né, não tínhamos definido ainda o dia, depois chegamos a definir, onde todas as segundas-feiras nós fazemos lives com diversos temas. Então, já tivemos live com psicólogos sobre saúde mental em pandemia, já tivemos live com nutricionista falando sobre como se alimentar, porque nesse momento a gente acaba... Eu mesmo já estou até sem aliança de que engordei bastante aqui, né? Então, cada segunda-feira é um tema diferente. Então, não podia deixar de ter o senhor conosco. Então, quero agradecer profundamente e dizer... sempre eu começo assim, professor, o Papo DR, sempre eu peço assim, quem é o Edson? Então, fala aí com o pessoal, diz quem é o professor Edson aí pra gente.
Bom, primeiro, Rodrigo, eu gostaria de agradecer pelo convite. O tempo é curto, mas a gente seleciona as pessoas que a gente quer, que a gente pode atender, que a gente precisa atender, porque são pessoas sérias naquilo que elas realmente se propõem a fazer. E você é uma dessas pessoas. E o dia que você me chamar, Edson, vamos fazer um papo DR, vamos conversar sobre alguma coisa, eu não vou recusar, você sabe disso. Porque eu associo o meu nome só a pessoas sérias e você é uma dessas pessoas sérias. Não só foi meu aluno aí em Aracaju, mas eu sei muito bem da forma como você presta o seu serviço, sou consumidor dos seus cursos, são cursos excelentes, cursos customizados, cursos específicos sobre alguma outra área assim, que a gente realmente aprende quando estuda com você. Então, indico e faço votos de que todos os outros que estão aqui assistindo esse Papo DR também assistam os seus cursos, porque eu recomendo. Recomendo porque também sou aluno, viu? Não é só o professor Rodrigo que foi meu aluno, não. Também sou aluno e certifica a qualidade do conteúdo, tá bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite, tá? E, bom, agora a pergunta que você fez, quem é o professor Edson? Quem é o Edson, né? Bom, eu sou um paulistano da Gema, tricolor de coração, filho de uma família de 6 irmãos comigo. Eu sou pai de 3 lindos filhos, né? Um de 23 anos, um garoto especial. Eu tenho um outro de 17 anos e tenho uma princesinha de 8 anos, que é a Isabelle. E sou um trabalhador nato, assim. Sou um workaholic, adoro trabalhar, adoro o que eu faço, né? E tenho trabalhado muito sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Aqui no Brasil, poucas pessoas falam sobre isso, eu sou uma dessas poucas pessoas, e eu acho que nesse papo aqui vai ficar muito claro que o entendimento correto do que é o curso de conformidade vai fazer bem para todos os profissionais que estão assistindo essa sua live aqui, tá bom? A nossa live. Isso, que bom, né? Fico muito feliz mesmo, né? E aí, tu falando do seu filho, eu lembrei logo, né? Que devido a um vídeo que eu vi no YouTube de seu filho, eu até comprei eu não vou dizer nem o nome, porque senão vai ligar aqui, né? De inteligência artificial, que é justamente, né? E tem me ajudado bastante, viu? Então, tem me ajudado bastante mesmo nos meus compromissos, de algumas situações que a gente tem sido bem interessante mesmo, né? Então, assim, quando a gente fala muito do risco Brasil, né? A gente fala muito com relação a essa parte tributária, eu ter conformidade, o nome da moda é o compliance, né? O compliance, né? Mas a gente nós temos muitos contadores que estão aqui conosco, né? O pessoal chegando aí, pessoal, Rosa Maria, Patrícia, um grande abraço, Jucicléia, Ana Maria sempre está conosco, Ana Maria, nossa aluna lá de Carlos Chagas, Minas Gerais, sempre está conosco, né? Então, muita gente aqui que sempre acompanha, já está na agenda. Às vezes o pessoal fica me mandando mensagem. Ainda não saiu a programação do Papo DR de hoje, o pessoal fica mandando mensagem já assim, Bruce, porque a gente começa a divulgar no domingo, né? Então, assim, é muito caro no Brasil a gente ter conformidade, né? Então, principalmente conformidade como um todo, não só na parte tributária, né? Mas a gente acaba focando muitas vezes no tributário porque a gente conhece muito a parte tributária, trabalha com tributária. Porque, assim, o Brasil ainda é muito burocrático, né? Então, acaba tendo muito isso, né? E aí, eu gosto de fazer assim, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O pessoal que quiser fazer uma pergunta aí, pode escrever, viu? Olá, o WhatsApp lá de Caruaru, tá aqui conosco também, um grande abraço. Né? Manda um abraço também para ti, o professor Edson. A Simone tá mandando um abraço para ti aí. Né? Então, Elisa chegando conosco. E uma pergunta que eu gosto, você vê que é interessante, que o pessoal interage aqui, né? Então, o pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, não fica à disposição, viu? O que é custo de conformidade? Vou fazer logo essa pergunta. Porque a gente fala assim, custo de conformidade. O que seria isso? Nós temos alguns empresários que assistem aqui conosco também, né? Traduzindo isso bem simples mesmo, no sentido de ser objetivo. O que é esse custo de conformidade, professor, que a gente pode falar aqui? Um ponto que precisa, para a gente introduzir esse assunto, que precisa ficar claro, é o conceito de compliance, né, que traduzindo para o português literal significa estar em conformidade com. Então, compliance é estar em conformidade e custo, principalmente nós que trabalhamos com a parte contábil, a gente sempre associa custo a custo real, né? Mas quando a gente está falando desse tema custo de conformidade, nós estamos falando de todo gasto, portanto não é só custo, todo gasto financeiro ou emocional, temporário ou permanente, que você tem só para estar em conformidade com algo.
E que é Tudo muita bem? coisa. Então, é muita coisa. E principalmente quando a gente está falando, professor Rodrigo, de custo ou gasto emocional, que não se mensura. Pelo menos as pessoas não têm dificuldade de mensurar o gasto emocional que se tem para estar em conformidade com algo. E esse algo pode ser qualquer coisa. É que a gente está limitando a nossa conversa à conformidade tributária, né? Está em conformidade com as normas tributárias. Mas o custo de conformidade é o custo de conformidade de qualquer coisa. Tá? A gente só está sintetizando aqui, limitando o nosso foco ao custo de conformidade tributária. Mas, em suma, em resumo, é isso. Gasto que você tem, qualquer gasto, financeiro ou emocional, temporário ou permanente, que se tem exclusivamente em função do cumprimento de algo. Ou seja, se aquele algo deixar de existir, você deixa de ter o gasto para estar em conformidade com ele. É um custo associado. É como se fosse um custo carimbado. Não, é bem lembrado, assim, me fez lembrar agora de um caso que a gente teve, né, que nós temos um sistema de consulta, né, então que as pessoas, alguns profissionais acabam nos consultando e a gente marca uma hora e tal. E teve duas situações bem interessantes que nós tivemos aqui, quando tu falou essa parte emocional, voltada para a parte tributária, né? A gente sabe que é muito, a gente fica até brincando, né, que contador geralmente tem dificuldade no sentido de dormir, contador tem muita preocupação, tudo isso. E recentemente nós tivemos um caso seguinte, a pessoa liga para a gente e marca uma consulta. Não, porque está tendo aqui uma empresa do Simples Nacional que está sendo autuada por não mandar o SPED. Então, quando a gente vai conversar, que a gente vai ver o seguinte, o SPED mesmo, exemplo, a empresa do Simples Nacional, no caso específico aqui em Sergipe, não manda SPED. Ou seja, o contador já estava 2 dias sem dormir, não estava conseguindo trabalhar, porque achava que estava fazendo alguma coisa errada, que não estava fazendo nada de errado. Então, olhe quanto se deixou de produzir com esse emocional, né? E a mesma coisa tem a pressão que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia. Agora com a pandemia, a mesma pressão do financeiro, a pressão de desemprego. Então a gente acaba tendo muita coisa e que faz com que a gente tenha... A gente precisa mensurar, né, na verdade, até que ponto podemos chegar, né? E aquela questão, nós queremos controlar tudo, né? Nem tudo a gente controla, né? Tem situações... Então, esse ponto que você está colocando, a gente vai chegar lá, mas é importante entender isso muito bem que você colocou. Muitas vezes a gente sofre por antecipação. Às vezes o problema nem existe, né? Às vezes é só um cheiro de alguma coisa, que nem problema é. Eu costumo dizer sempre o seguinte, professor, se nós não... Se existe um problema, esse problema tem que ter nome. A primeira coisa que você tem que fazer quando você acha que existe um problema, você tem que identificar o problema. E você identifica uma coisa quando você dá nome para ela. Então, assim, se você não der nome, não existe o problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, problema tem que ter dono. Ou seja, se não existir alguém com aquela dor, não existe problema. Tudo bem? Então, a gente tem que entender isso. Muitas vezes, nós, contadores, sofremos por antecipação. A gente acha que está tudo errado, a gente acha que a gente não é competente, a gente acha que o escritório do outro é melhor que o nosso, a gente acha que o curso ali é melhor do que o curso de lá, que a gente não sabe ensinar, que a gente não sabe aprender. A gente mesmo se auto-sabota, na maioria das vezes. E a gente tem que respirar um pouco. Peraí, você acha que é fácil fazer contabilidade, amigo? Você acha mesmo que é fácil? Você acha que é fácil atender tributo no Brasil? Não é tão fácil, né? Não é, não. Não é fácil. E outra coisa, né, professor? Eu tô falando isso, eu lembro que uma vez um contador me contando que o cliente dele dizia, a coisa mais fácil fazer contabilidade. Aí ele deixou as coisas enrolando. Depois de 3 meses, o empresário disse, que troço danado é esse que eu não consigo resolver isso? Agora você vai saber o que é contabilidade. Então, são situações, né, então, que a gente tem no nosso dia a dia. Um grande abraço, o pessoal tá chegando aí, ó, Rosa Matheus, também nossa professora, Eudo França, né? Como é que tá aí a prefeitura, Eudo é secretário de Finanças aqui no interior, então, na cidade de São Cristóvão. Elisa, contadora. Elisa tem até uma pergunta, né? Como seria um exemplo disso numa empresa em si? Como a gente pode exemplificar eu como empresário, o que seria esse custo de oportunidade? É isso aqui que ela está perguntando, como seria um exemplo bem comum do dia a dia numa empresa que pode acontecer com relação a essa conformidade em si. Olha, eu vou dar um exemplo muito clássico, tá? Mas bem comum mesmo. Imagina que você trabalha numa empresa e você tem, por exemplo, que fazer a sua apuração tributária para poder entregar as suas declarações, pagar os tributos da maneira correta. E aí você, preocupado com isso, você vai lá e compra um sistema, tá bom?
Aí você pode dar o nome que você quiser. Aí você compra um sistema fantástico, caro, de mercado, todo mundo usa, você foi indicado por outras empresas, só que no dia a dia você trabalha com Excel. Por que você trabalha com Excel no dia a dia? Porque o sistema não atende, porque o sistema isso, porque o sistema aquilo, porque é mais rápido fazer no Excel, porque você tem mais domínio do Excel. Esse é um exemplo clássico de custo de conformidade que está embutido na operação das empresas e ninguém sabe. Você está pagando um licenciamento de software caro para atender uma necessidade que você está atendendo com um software free, que é o Excel. Você percebe que esse dinheiro está vazando e você não está percebendo? Esse é um exemplo clássico de custo de estar em conformidade com algo que, às vezes, a gente, obviamente, por má aplicação dos recursos, a gente acaba onerando a operação das empresas. Quer ver outro processo? Outro ponto bem clássico? É você colocar pessoas para cuidar de atividades que são automatizáveis. Né? Então, se existe um processo que é possível automatizar com tecnologia, você coloca pessoa para fazer. Né? Eu lembro de um caso que eu gosto de contar na sala de aula, professor. Tem aquele professor famoso, antropólogo, Dr. Luiz Marins. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele, e em uma das palestras ele cita, que ele até colocou tem um vídeo do YouTube dele, ele numa entrevista com o Jô Soares, numa ocasião, que ele disse que ele chegou num hotel, lá na região de Salvador, e na hora que ele chegou lá, o pessoal deu ele estava subindo a rampa com o carro assim, e aí tinha uma cancela que era meia rampa. Então, você não precisava nem abrir a cancela para passar com o carro, mas tinha um profissional ali, levantando e abaixando a cancela. E aí ele foi lá dentro, parou, guardou o carro, foi conversar com o gerente do hotel e perguntou, me diga uma coisa, o que aquele cidadão faz ali na portaria, levantando e baixando a cancela? Aí o gerente do hotel falou para ele, não, ele não atendeu o senhor direito? Ele falou, não estou preocupado com o atendimento, não, eu só estou perguntando o que ele está fazendo ali. E o gerente insistindo, mas vem cá, ele não atendeu o senhor direito, não abriu a cancela para o senhor? E ele falou, calma, eu só estou falando para o senhor o seguinte, o que ele está fazendo ali? Porque, abrindo ou não a cancela está tão mal colocada que eu consigo passar com o carro. Eu queria saber o que aquele cara está fazendo ali. Aí o gerente falou, eu não sei não, ele já estava aqui quando eu cheguei. Ele já estava aqui quando eu cheguei. Ou seja, tem um profissional fazendo uma coisa que é totalmente automatizável, mas está lá e vai continuar lá. Porque todo mundo fazia do jeito que era feito antes. Ou seja, as empresas às vezes têm um processo e têm medo de olhar para o processo. Processo é uma coisa viva. Se você não olhar para ele todo dia, você corre o risco de estar fazendo coisas não só erradas, mas ultrapassadas, de uma forma extremamente ultrapassada também, e onerando a tua operação. Né? Você tem que usar o recurso humano em atividade de alto valor agregado. Atividade de baixo valor agregado, atividade repetitiva, você tem que colocar computador para fazer. Computador é mais rápido, é mais assertivo, é mais barato do que gente fazendo atividade de baixo valor agregado. Então, eu dei 2 exemplos aqui para a nossa ouvinte aqui, que é a nossa telespectadora que perguntou, que é o seguinte, o primeiro é você usar tecnologia na sua operação de forma incorreta. Você compra a tecnologia, mas não usa do jeito que deveria estar usando, ou comprando tecnologia está errado, né? Porque você comprou uma tecnologia que não resolve o problema que você tem. O problema que você tem resolve com o Excel, mas você comprou um software caro, porque você achou bacana, mas não resolve o problema. Então você comprou mal a tecnologia. E o outro caso é que você pode estar usando pessoas em áreas que são automatizáveis, em processos repetitivos, de baixíssimo valor agregado. Esses são 2 exemplos clássicos de formas de se onerar os custos que as empresas têm. O gasto de estar em conformidade com algo. E isso aí afeta o contador diretamente, professor. Com certeza. Porque se você chega num empresário, ou num dono de empresa, ou num chefe de departamento, e você fala assim, eu preciso de mais gente, a primeira coisa que esse cara que está liderando a operação financeiramente vai pensar é, por quê? Por que ele precisa de mais gente? Se tem um monte de coisa que eu comprei, tecnologia eu comprei, né? Tem internet aí, tem isso, tem aquilo, por que mais gente? Não é? Então a gente tem que pensar e entender bem o que é esse custo de conformidade para a gente começar a dissociar essas coisas da nossa forma de atuar.
Porque isso tudo entra no nosso pacote, né? O gasto que é tido, com dessa forma incorreta, o head da operação pensa que é gasto contábil. Ele pensa que isso aí é a área fiscal que está onerando a operação dele. Beleza? É esse o ponto que a gente tem que entender. Tem que separar. O ponto que eu quero colocar como chave, né, nessa nossa conversa, além do custo de conformidade, é o seguinte, professor. Nós, contadores, temos que nos posicionar de uma certa forma que o empresário enxergue que nós somos investimento. Nós não somos gasto. Isso mesmo. Se nós continuarmos na linha de despesa, nós vamos ser cortados. Nós temos que mostrar para o empresário que ele pode investir na nossa área, porque nós maximizamos o resultado dele. E o custo de conformidade é um dos gastos que não tem nada a ver com a classe contábil, não tem nada a ver com a nossa área. Nós somos remédio para o custo de conformidade, nós não somos a causa do custo de conformidade. Mas pela forma como nós nos posicionamos, a gente faz o empresário entender que nós fazemos parte do custo de conformidade. É esse o objetivo desse nosso papo aqui, desmistificar isso. É isso mesmo. Eu até lembrei muito assim do momento que a gente passou, que a gente foi fazer um trabalho de perícia para uma empresa e empresa de serviço, então nota fiscal de serviço e tal, e o advogado chegou para mim e disse bem assim: Rodrigo, tá aqui as notas fiscais, algum monte de caixa, notas fiscais impressas. Eu disse: não quero isso não, eu quero o relatório do sistema tal, que tem todas as notas emitidas. E ponto. Ele: não acredito. Nós passamos 2 semanas a menina imprimindo nota por nota para botar nas caixas na ordem para você fazer o trabalho e você não quer nenhum papel? Não quero. Não quero papel nenhum. Porque tudo isso é eletrônico, são notas eletrônicas. Né? Então o cara quase que me batia porque eu não queria pegar nenhum papel para poder fazer uma conferência. Mas você vê o ponto aqui, né, professor? Você está numa ponta que é a ponta certa. Quer dizer o seguinte: se tem coisa que a gente resolve com tecnologia, a gente resolve com tecnologia. Por outro lado, eu já visitei escritórios de contabilidade, por exemplo, que até hoje, 2020, não posso dizer 2020, porque por causa da pandemia eu não estou saindo tanto, visitando tanto. Mas 2019, eu posso afirmar, escritório de contabilidade que ainda imprime DANF e guarda em pastinha de papel contínuo. Mas por que você guarda DANF? Não, porque isso aí é a materialização, é a prova de que a gente apurou o tributo correto. Se alguém questionar, a gente tem as anotações. Você está de brincadeira comigo? 2019, você guardando papel no escritório para coisa que não precisa. Ainda mais que o processo de nota fiscal eletrônica está aí desde 2005. Então, ou seja, tem escritório de contabilidade que, infelizmente, ainda está trabalhando de uma forma muito ultrapassada, ainda no modelo de guarda-livro. E aí faz o empresário... Essa é uma meia-culpa que nós temos que fazer. Aí faz o empresário pensar que todo contador trabalha com papel e adora trabalhar até a meia-noite, que todo contador adora trabalhar de final de semana, que está à disposição 24 horas. Isso, pode receber ligação a qualquer horário, isso que eu falar. Pode receber qualquer horário, que o empresário pode atrasar o pagamento do honorário que a gente aceita. Ou seja, peraí, vamos arrumar a casa. Não funciona desse jeito, não. Não é verdade? Então, tem contador que age assim, ainda age, mas esses contadores, meus queridos, escutem bem o que eu vou dizer. Anotem aí. Esses contadores já morreram, já saíram do mercado. A questão agora não é se, é quando. Tem alguns ainda que estão aí, mas vão deixar de existir. A gente só vai permanecer com um contador que realmente agregue valor na operação do empresário. Que o faça ganhar dinheiro. E a contabilidade serve para isso, pô. É a ciência do patrimônio. Não, então a gente tem que aprender a fazer isso. Aproveitando esse deixo, então todo mundo sabe que nos Papos DR, quando tem oportunidade eu falo isso, temos que lembrar que contabilidade é ferramenta de gestão. E contabilidade não é opção do empresário ter ou não contabilidade. Está lá Código Civil, artigo 1179, e toda a sociedade é obrigada a ter contabilidade. E muitas vezes a gente nem utiliza essa legislação muitas vezes ao nosso favor. Então são situações porque a gente fica naquele da pista, a gente fica muitas vezes naquela questão de apagar fogo toda hora, e aí conserta o problema agora do SPED, daqui a pouco o próximo mês está o mesmo problema de novo, porque não resolveu logo lá no início, no gargalo, que muitas vezes esse SPED vem importado da empresa, e se eu arrumo no meu sistema contábil, atualizo, mando tudo tranquilozinho, certo? Mas se eu não fui lá na origem, de onde veio essa informação, vai vir novamente errado, o mesmo erro, e aí começa aquela bola de neve, onde em vez
a gente, como contador, está como parceiro do empresário. Muitas vezes a gente está brigando com o empresário porque manda as coisas erradas, né? Então, são situações que acabam isso também, né? Aí tem um ponto também, né, professor, que é importante dizer, que é o seguinte. Eu vou lançar um desafio aqui para os nossos ouvintes. Se você perguntar para o seu cliente o que ele acha que você faz, para que ele acha que a contabilidade serve, olha, escutem o que o seu amigo aqui, Edson, vai dizer. Você vai ter uma surpresa nessa resposta. Pode escutar isso, porque a maioria dos clientes, eles não sabem o que o contador faz e não sabe para que a contabilidade serve. E isso, muita culpa disso é nossa. Porque a gente fica tão preso no operacional, fazendo isso que você acabou de citar, corrigindo SPED aqui, tipologia ali, emitindo nota aqui, que a gente deixa de fazer contabilidade de fato. E aí o empresário olha para a gente como escova bit. A gente está escovando bit. A gente está ali resolvendo probleminha operacional. Quando você pega uma pessoa que fica resolvendo probleminha operacional, você não leva ela para reunião de decisão. Pô. Não leva. O empresário quer do lado dele um cara que o ajude a tomar decisão. E ele olha para o contador e vê o contador lá com a camisa aberta até o meio do peito, né? Barba por fazer, fazendo SPED, e na hora que você chama o contador para tomar uma decisão, o contador fala que está em fechamento, que não tem tempo. Isso mesmo. Aí o que vai acontecer? O empresário vai buscar um advogado. É isso que vai acontecer. Ele vai buscar um consultor de mercado, ele não vai olhar para o contador dele. Então a gente tem que recondicionar o nosso pensamento. A gente tem que desaprender o que a gente aprendeu e aprender de novo. Isso contabilidade mesmo. Não serve para isso, não. Não, e é bem interessante, viu, professor? É bom que nós somos do mesmo estilo, né? Gostamos justamente, né, nessa parte de mexer um pouco. Eu gosto de dizer que sempre a gente acaba mexendo na ferida, mas é mexer na ferida que a gente precisa mudar essa forma da gente pensar. E as coisas estão mudando, né? Então, estão mudando. E aí eu tive um caso recente, onde 2 empresários nos procuraram aqui. Olha o que foi que ele me pediu. Rodrigo, eu estou para mudar de segmento e eu estou querendo saber somente o custo de cada produto que eu vou vender, para que eu possa verificar se aceito ou não essa proposta. Ou seja, markup. O cara está querendo markup. O quê? Procurando a contabilidade para poder ter informações, procurando a consultoria, né? A gente faz consultoria só para poder definir markup. Por quê? Porque ele disse, sabe qual foi a palavra que ele disse para mim? Nós, com essa pandemia, nós não podemos errar mais. Porque o recurso a gente não suporta mais. Então, temos que ter as coisas certas. Então, vê que está mudando também um pouco essa visão do empresário. Só que também depende da gente, né? Então, depende de cada um também mostrar isso e com seriedade também. Não é pegar tudo de qualquer forma, pegar por todo o trabalho, aquele clínico geral, né? O clínico geral faz tudo, faz tudo, faz tudo. E quando você vai verificar, acaba sendo tudo que se torna nada muitas vezes, né? E é bem interessante com relação a isso. Até a Ana Maria comentou aqui conosco, ó, e contrata um consultor para ensinar ele a fazer o que ouve da gente do contador. E acaba acontecendo isso mesmo, né? Acho que o ponto que a Ana Maria colocou aí, que eu acho que é muito importante, é o seguinte, que eu gostaria, deixa eu só acender mais uma luz aqui para ver se fica um pouco mais claro. O ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, o contador, muitas vezes, ele tem na mão dele a oportunidade de fazer o empresário entender da proposta de valor que ele tem na mão. Ele tem essa oportunidade. Tá? Porque ele está ali com o empresário, querendo ou não, escutando ou não ele, o empresário está ali, à disposição dele. Então, o contador ele tem a oportunidade de fazer o empresário entender qual é a proposta de valor que ele tem. Só que, às vezes, essa coisa não acontece da maneira que se espera. Né? E aí, muitas vezes, o empresário fica solto. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o empresário fica ali à disposição de pessoas que vendem sonhos. Né? Então, assim, tem muito consultor bom no mercado? Tem. Mas tem muito consultor ruim no mercado também. A gente sabe disso, né, professor Rodrigo? Isso. Então, às vezes, chegam uns consultores de plantão do empresário e contam algumas historinhas no ouvido do empresário e o empresário ouve. E por que o empresário ouve? Porque o contador está distante do empresário. Então, o contador precisa se aproximar mais do empresário. O contador precisa estar do lado do empresário, todo dia. O contador precisa ser xereta.
ele precisa perguntar para o empresário todo dia como está a operação dele. Se você perguntar quantas vezes você visitou o seu cliente nesse mês, não vamos dizer agora por causa da pandemia que está crítico, mas numa época de situação normal. Quantas vezes a gente passou ali no cliente, nem que fosse com uma desculpinha, para falar assim, ó, vim aqui, estava aqui na rua, fui na farmácia aqui, achei melhor entrar aqui para ver como é que você está, como é que você está. Poucas pessoas fazem isso. E aí o empresário fica solto. E como o empresário só vê a gente em 2 momentos no mês, pagar o honorário, pagar a guia, e aí ele começa a olhar para a gente, como parte do custo de conformidade. Não é verdade? Que é o nosso tema aqui. Então, o ponto aqui que a gente tem que levar em consideração é se aproximar do empresário e fazê-lo entender a nossa proposta de valor. Fazê-lo entender que nós somos investimento, não somos PIS. A gente vai detalhar mais o custo de conformidade, né, professor? Que é o tópico. Então, é isso que eu ia te fazer a pergunta agora, né? Por que no Brasil a gente não escuta tanto falar desse custo de conformidade tributária? Tu pode nos dizer assim, por que a gente não tem tanto essa conversa em si? Ah, sim, professor. Isso é uma pergunta interessante, essa pergunta que você fez, porque é o seguinte, aqui no Brasil, a gente tem que lembrar historicamente como que nós fomos catequizados contabilmente. Nós somos catequizados contabilmente baseado na escola romana, né? E a escola romana é uma escola de contabilidade que nasceu para atender o Estado, né? Então, se a gente olhar lá no passado, muito remotamente, a gente fala sobre o método das partidas dobradas, Frei Luca Pacioli e tudo mais, mas a gente esquece às vezes que é o seguinte, naquela época tinha um Estado que era liderado pela igreja, então o Estado era a igreja era o Estado, e que tinha muito patrimônio, na verdade, e que não sabia mais de onde vinha e para onde ia tanto dinheiro, e aí chamou um matemático, que por ocasião era Frei Luca Pacioli, que sistematizou o método das partidas dobradas. Então, por que eu digo sistematizou e não criou? Porque o método das partidas dobradas foi criado pelos hebreus lá no Antigo Egito, né? Quando eles mandavam as ovelhas pastorear no campo, e eles colocavam pedras dentro do embornar, dentro do alforje. Iam 2 ovelhas, iam 2 pedras. Voltavam 2 ovelhas, tiravam-se 2 pedras. Método das partidas dobradas, desde lá de trás. Frei Luca Pacioli lembrou disso, sistematizou isso matematicamente, que é o método das partidas dobradas que a gente entende até hoje, séculos depois. Mas a gente não pode esquecer que é o seguinte, a contabilidade romana nasceu para atender o Estado. Então, qual era o objetivo? O objetivo era entender a origem dos recursos e a aplicação deles. Perfeito? Esse era o objetivo. Quando esse objetivo foi bem entendido pela classe empresarial da época, o que o empresário fez? Falou, opa, peraí, se o fisco, se o Estado está de olho no meu patrimônio para tributar, eu vou esconder patrimônio. Porque eu não quero tributar. Eu vou dar uma ovelha coxa, não vou dar uma ovelha prime, não é verdade? E por isso a contabilidade nasceu. Para isso a contabilidade romana nasceu. Quando nós fomos catequizados por essa escola romana aqui no Brasil, o nosso pensamento nunca foi olhar o acionista. O nosso foco não estava no acionista. O nosso foco estava no Estado. E a gente pode observar isso até hoje. Até hoje, quando a gente fala de contabilidade, quando a gente começa uma conversa com o cliente, a gente começa dizendo, mas o fisco vai te pegar. Mas a multa, a lei. Não é? A gente começa com essa conversa. Isso mostra muito do nosso DNA, da nossa história. Né? Bom, se a gente está preocupado com o fisco, não está preocupado com o acionista, calcular o custo de estar em conformidade é irrelevante. Não é? Por quê? Porque se o fisco mandar, eu vou fazer. Não é verdade? Então, não interessa o cálculo do custo de conformidade. A gente não calcula isso no Brasil por causa dessa cultura antiquada que a gente tem, né, de pensar na contabilidade como um meio de atender o fisco e não como um meio de atender o acionista. O fisco é só mais um dos usuários da contabilidade e não é o principal. Né? O principal é o acionista, porque o fisco só tira dinheiro. O acionista é quem põe dinheiro. O Ana Maria falou aqui, escreveu aqui pra gente, tô falando isso. O pensamento empresarial hoje é dar um olé no Estado, né? Então dá um olé no Estado, acontece muito isso, né? Então é justamente... Mas assim, isso é importante, porque a contabilidade, ela como ferramenta de gestão, ela justamente dá, principalmente quantas e quantas empresas acabam quebrando, porque
está tendo prejuízo e fica somente com fluxo de caixa e não consegue mais crédito no futuro, porque pega um crédito numa empresa, aí pega um crédito na financeira, pega outro crédito no outro banco, e fica. E quando você vai ver, eu gosto muito de falar o seguinte, quantas empresas não conseguem pagar os seus tributos? E não é porque não quer, é porque não consegue mesmo. E aí já começa a importância do custo, né? Porque muitas vezes não está nem embutindo no preço o custo, né? Imagina se falar em custo de conformidade, né? Se eu não estou conseguindo muitas vezes trabalhar o custo como em si, né? De forma mais ampla no produto, imagine essa questão. Então se torna uma questão de cultura também, né? Uma analogia muito clássica sobre o custo de conformidade que eu vou colocar aqui, que vai tornar mais claro esse ponto que você colocou, que a Ana Maria colocou, que o próprio Adilson, o Adilson Benedito, meu amigo Adilson Benedito, está privilegiando a nossa live aqui, colocou que a cultura do brasileiro é procurar o contador para bular o fisco. Toda essa questão a gente pode sintetizar numa frase. O custo de conformidade é como colesterol, professor. Colesterol todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, assim, se você abrir uma empresa, você vai pagar tributo, meu amigo. Ponto. A questão é, qual colesterol que você tem? O mal ou o bom? O que você faz para minimizar o colesterol? Então, o custo de conformidade vai existir. Se você é cidadão, se você é empresa, não importa, você vai ter que pagar tributo. Agora, o ponto é, que tipo de tributo eu pago? Como eu administro esse tributo? Para tornar a minha operação rentável. Porque no mesmo estado onde há uma empresa que quebra por falta de planejamento tributário, há a empresa que ganha mercado por bom planejamento tributário. Então, o problema não está no tributo, está na gestão dele. Isso mesmo. E é aí que entra o contador, para fazer uma boa gestão de planejamento tributário nas empresas. E é muito tido, porque nós temos o seguinte, nós temos o planejamento tributário e nós temos a gestão tributária, né? Então, muitas vezes o pessoal, o que acontece? Se faz o planejamento tributário, mas se você não faz a gestão justamente para poder executar isso, acompanhar isso, todo o planejamento vai de água abaixo, né? Porque muitas pessoas, desculpa, professor, porque muitas pessoas pensam que o planejar é um ato isolado. Não é. O planejamento não é uma coisa estanque. Eu fiz aqui, acabou. Se você não revisitar o seu planejamento diariamente, né, para retroalimentar o processo, isso aí é PDCA, isso aí. Isso, PDCA. É PDCA puro. Se você não aplicar isso na tua operação, não adianta planejar. Você pode, a execução e a retroalimentação do processo é tão importante quanto o planejamento. Isso. Até porque é na execução que muitas vezes você pode... É tanto que a gente fala, né? O planejamento ele é flexível. Porque muitas vezes, dependendo da situação que você vai, você muda o seu rumo. Claro. Porque você precisa estar realimentando isso. Você refina. Isso. Então são situações... Peter Drucker disse uma vez o seguinte, que planejamento nenhum empresarial sobrevive à primeira visita no cliente. Porque você consegue planejar até certo ponto. Nem tudo dá para você prever no planejamento. Por isso que você tem que retroalimentar, tem que refinar o planejamento na execução. Isso é gestão. Isso mesmo. E aproveitando isso, professor, como é que eu calculo esse custo de conformidade? Tanto que a gente está falando assim, custo de conformidade, como é que eu posso calcular ele em si? Então, o custo de conformidade, no que diz respeito ao custo tributário, o custo de conformidade tributária, você pode calcular toda vez que você, identifica um problema que você precisa gerir, e 2, você aplica soluções para esse problema. Então, o exemplo que eu dei do sistema e do Excel, por exemplo, né? Todo mundo aqui sabe que a atividade do contador ou de um profissional que trabalha na área fiscal, contábil de alguma empresa, o trabalho dele começa basicamente desde o começo, primeiro, fazendo um planejamento tributário, né? Calculando custo de produto, calculando markup, né? Mas na atividade operacional dele, começa de cadastro de produto, começa na emissão de um documento correto, né? Começa na recepção de documentos que são emitidos contra você, começa na apuração do tributo, conforme a legislação vigente,
e aí depois do pagamento do tributo, depois na geração da obrigação acessória, ou seja, existe um step by step que precisa ser seguido. E esse é igual em todas as empresas. Talvez muda a complexidade operacional, mas o processo é o mesmo, não é verdade? Isso. Aí a pergunta é, o que você está fazendo ou quanto você está gastando mês a mês para alimentar este processo? Por exemplo, você ainda continua fazendo escrituração manual? Por quê? Você ainda continua recebendo bola nas costas de documento que foi emitido contra o teu cliente e você nem sabe? Por quê? Você continua pedindo para o seu cliente mandar extrato bancário impresso? Por quê? Essas perguntas precisam ser feitas. Você continua comprando licença de software e fazendo apuração no Excel? Por quê? Não é verdade? Isso mesmo. Você continua orientando a tua equipe a fazer conforme fez o mês passado, ao invés de ensinar a fazer da maneira correta no presente? Por quê? Então, essas perguntas precisam ser feitas para se calcular o custo de conformidade. Não existe uma receita mágica. Não existe uma receita isso menos aquilo é igual aquilo. Você tem que analisar operação por operação, entender os gargalos dessa operação, entender as soluções que foram propostas para suprir esses gargalos e, obviamente, propor aquelas que são mais sustentáveis para substituí-las. É assim que se calcula a custo-conformidade. Por exemplo, crie uma matriz assim, variável, numa coluna, aí na outra coluna você coloca financeiro, temporário, financeiro permanente, na outra você coloca emocional, temporário e emocional permanente. Você já tem uma tabela para trabalhar. Aí na primeira linha você coloca assim, tecnologia. O que tem em tecnologia? A tecnologia é o e-mail que você usa, é o sistema que você usa, é a internet que você usa. Isso tudo é tecnologia, não é verdade? Tudo que envolve comunicação hoje é tecnologia, basicamente. Tudo que envolve tracking, ou seja, registro de log, aquilo que você faz, quem fez, que hora fez, isso tudo é tecnologia. E aí a pergunta que você tem que colocar é, nessa variável tecnologia, ela está aumentando ou diminuindo o meu custo financeiro? Ela está aumentando ou diminuindo o meu custo emocional? Esquece valores, vamos pensar só numa setinha. Coloca uma setinha para cima e uma setinha para baixo naquilo que está aumentando ou naquilo que está diminuindo. Aí você fala assim, tá bom, professor, mas como é que eu sei que essa variável tecnologia está aumentando ou diminuindo se eu não estou comparando ela com nenhuma outra? Opa, vamos na segunda linha, coloca a segunda variável. Coloca na segunda linha pessoas. E aí você vai ver o seguinte, pessoas está aumentando ou diminuindo o meu custo de conformidade temporário, permanente, financeiro ou emocional? Quando você cruzar a pessoa com tecnologia, você vai perceber que é o seguinte, quanto mais tecnologia, e quando eu digo mais tecnologia, não é só mais na questão de montante, é mais na questão de qualidade. Você está usando tecnologia corretamente para resolver os problemas que você tem. Quanto mais tecnologia você coloca na sua empresa, menos pessoas você precisa nela. Tudo bem? E aí você fala assim, tá bom, professor, mas aí vai gerar desemprego. Não, não vai gerar desemprego. Vai gerar qualificação. Porque essas pessoas que vão permanecer na empresa, a nata da nata. Isso. É a nata da nata. Você não vai ficar preenchendo um documento na mão, não vai ficar mandando uma lote para banco. São pessoas pensadoras, pessoas que vão ser usadas para atividades de alto valor agregado. Então, a primeira variável é tecnologia. Quanto mais tecnologia, menos pessoa. Quanto mais tecnologia e menos pessoa, melhor serão essas pessoas. Ou seja, tem uma terceira variável aí que é conhecimento. Ou seja, essas pessoas, que são poucas, terão muito mais conhecimento. E aí, só nessas três variáveis, você já consegue perceber o seguinte. Bom, se eu estou gastando muito em tecnologia na minha empresa e continuo gastando muito com pessoas na minha empresa para fazer a mesma coisa, é porque eu estou jogando dinheiro fora. Isso mesmo. Essa é uma forma de se calcular custo de conformidade. Depois você coloca o cifrão nas coisas. O primeiro ponto é você comparar aquilo que é excludente. Pessoas e tecnologias na mesma atividade são excludentes. Pessoa não pode fazer uma coisa que tecnologia consegue fazer. E tecnologia jamais vai conseguir fazer uma coisa que pessoa consegue fazer. Isso mesmo. Então, pessoal, antes de vocês falarem, mas espera aí,
inteligência artificial, máquina vai substituir todo mundo. Opa, olha, tô para ver inteligência artificial substituir pessoas com alto grau de conhecimento. Tudo bem? Tô para ver. Tô para ver. Sabe por quê? A Dil está dizendo ali de RPA. Ok? RPA é um mecanismo de automatizar processo através de robô. Só que deixa eu explicar para vocês o que a Dilson colocou aqui, para não existir dúvida. Qualquer RPA ou qualquer computador com inteligência artificial precisa de um ser humano que tem capacidade cognitiva singular. Máquina não tem capacidade cognitiva. O ser humano tem capacidade cognitiva singular de identificar problemas e de prever problemas. A máquina tem capacidade preditiva, não cognitiva. Então a máquina prevê aquilo que ela conhece em função de algo que nasceu com o ser humano. O ser humano nunca vai ser substituído por máquina. Agora, se você está imprimindo papel, se você está preenchendo recibo na mão, se você está guardando documento ainda, se você está escriturando na mão, então nós não estamos falando de ser humano com alto valor agregado. Esse a máquina substitui sim. Um RPA substitui, uma máquina com machine learning, né, inteligência artificial, aprendizagem de máquina substitui. Tudo bem? Isso você tem que considerar no custo de conformidade. Mas, por exemplo, o meu contador jamais será substituído por uma máquina. Porque o meu contador cuida de uma ciência que é social. E uma ciência cujo objetivo é social, como é o caso da contabilidade, ela tem nuances que uma máquina não consegue prever. A gente precisa conversar com o contador, precisa entender o que o contador pensa, precisa entender como que se aplica aquela ciência. Naquele contexto, às vezes a mesma regra, o mesmo princípio que aplica de forma diversa em outro contexto. É por isso que a ciência é social. Isso máquina não prevê, não. Esquece, isso não vai prever. Então, vocês estão percebendo que o contador operacional está com os dias contados? Esse está mesmo. Agora, o contador, pensador, aquele cara que realmente entende contabilidade e usa a contabilidade para prover valor na linha de investimento, não na linha de despesa, esse cara não vai ser substituído por máquina, não. Eu não tenho nenhum medo, professor, nenhum medo de tecnologia, porque eu uso tecnologia como meio, eu não uso tecnologia como fim. A tecnologia tem que ser entendida como meio, ela não pode ser entendida como fim. O contador tem que enxergar isso. Não concorre contador com tecnologia. São complementares. Isso é mesmo. Esse o ponto que a gente não pode esquecer. Porque a tecnologia ela vem justamente para ajudar a gente, né? Então, assim, o que a gente... Até eu estava vendo uma pesquisa recente com relação da pandemia, o número de desempregados que houveram com o número de contratos. Então, as pessoas que faziam muito operacional perderam seus empregos. Por outro lado, as pessoas que aumentou o número de exigências de pessoas, de vagas para pessoas que tinham um nível superior e que tinham esse pensamento justamente de desenvolver as coisas. Então, você pode ver, tem muita vaga de emprego mesmo na pandemia. Mas por quê? Pessoas que estão nessas funções estratégicas, pessoas que estão nessa função do pensar. Porque o operacional por operacional, muita empresa parou. Mas não parou na parte operacional naquele sentido em si também, né? Então, assim, a tecnologia ela vem justamente para isso. E aí, tô falando isso, eu lembrei uma vez na faculdade, há muito tempo ministrando aula, e eu falando de tecnologia, e uma aluna ficou até meio chateada comigo, porque disse que aprendeu a vida toda de que que a gente monta empresa para poder dar emprego para os outros, e não para ter a oferir lucros, né? E que é um dos motivos que acaba também tendo, né? E que a tecnologia ia começar a substituir as pessoas e as pessoas, todo mundo ia ficar desempregado, por isso ela não queria ter tecnologia nenhuma, né? E aí a gente vê justamente que a tecnologia vem de outra forma, né? E aí, nós como contadores, ele não passa, ele precisa sair dessa linha, como tu falou mesmo, de despesa e ir para essa linha de investimento. Então, tem várias empresas que, antes de tomar a decisão, precisa falar com o contador. Porque muitas vezes até a forma de fazer... Quer ver um exemplo? Eu estou ministrando aula agora na Faculdade de Amadeus, na pós-graduação, nosso módulo é planejamento tributário, e uma das questões que o pessoal estava comentando foi o seguinte: professor, eu lembrei de você essas semanas, que foi
Lembra aquele caso da venda de ativo imobilizado, que quando vende antes de 12 meses, e aí se vender antes de 12 meses, você vai pagar ICMS sobre tudo, e se for depois de 12 meses, você vai pagar ICMS somente com base de cálculo reduzida, você lembra? Aconteceu com um cliente nosso lá, o cara vendeu, não falou com o contador, pagou 18 mil de imposto, que era para pagar R$ 900. Então, Pois é, né? então Pois aí, é. pois é, aí eu disse, não conversou com. Ele não conversou com a gente antes, ele não veio procurar saber da gente antes. Ele só fez emitir a nota, vendeu o produto, vendeu lá o imobilizado e mandou pra gente. O fato gerador já aconteceu, né? Então, são Exatamente. situações que a gente vê justamente nisso, Então, né? tem os dois lados. A Ana ela até colocou isso. Falou, pô, o empresário às vezes não conversa com a gente. Olha, o empresário às vezes não conversa com a gente também. Tudo bem? Isso não acontece só com a Ana, não acontece só com o professor Rodrigo, isso acontece comigo também. Só que eu já sei disso. Então, como eu sei disso, sabe o que eu faço? Eu converso com o empresário. Sabe o que eu costumo dizer, professor, contar isso é verdade, né? Mas é importante dizer porque às vezes as pessoas não entendem, né? Quando eu era adolescente, eu saía com os amigos, né? Os amigos tudo bonito, tudo rico, e eu sempre fui um cara mediano ali, né? Pobre, não tinha uma beleza natural, nem no bolso, nem na cara. Mas aí eu só procurava aquelas pessoas que eu queria realmente conhecer, né? Então, quando eu queria conhecer uma garota, eu olhava e falava, nossa, talvez essa garota nunca vai vir conversar comigo, mas eu vou lá conversar com ela. E aí os meus amigos falavam assim, rapaz, mas por que você é um cabra tão feio, pobre, duro, só arruma mulher bonita? Eu falei, porque eu só miro em mulher bonita e eu não tenho medo, eu vou lá e falo com ela, né? Eu estou no lucro real com acompanhamento diferenciado. Você está no meio, né? Então você fala com qualquer um e faz qualquer coisa. Por isso que você não vê a capacidade, né? Não desenvolveu a capacidade de conversar com as pessoas que não vão vir naturalmente conversar com você. O empresário não vai vir naturalmente conversar com você, não. Pensa só se você fosse... Muda a via. Pensa só se você fosse um empresário do setor, por exemplo, supermercadista. Pensa agora nisso. Você não é contador. Então, assim, ó, se desliga do contador. Pensa como um empresário agora do setor do supermercado. Você acha que esse cara está preocupado com o contador? Esse cara está preocupado com o fornecedor. A margem de contribuição unitária dele é tão mínima, tão reduzida, que esse cara está preocupado, cara, em comprar melhor e vender melhor, desovar estoque o mais rápido possível. Esse cara não tem tempo para falar com o contador. Então, se você esperar que o empresário vá te procurar para perguntar se pode vender um ativo, não vai rolar. Então, você tem que estar todo dia lá, todo dia, para o empresário ver que você... Não é porque você é contador que você está despercebendo o valor do patrimônio dele. Que ele pode vender o ativo, e ele vai vender o ativo, só que se ele não fizer isso da maneira correta, ele vai perder dinheiro. Então, quando você conversa com o empresário de um jeito que ele consegue te escutar, assim como aquela menina bonita da minha adolescência, ela vai te escutar. O empresário também escuta. Quando você fala para ele assim, rapaz, eu não estou sendo chato, eu estou dizendo que é o seguinte, você vai perder dinheiro. Qualquer empresário para o que está fazendo para te escutar quando você usa essa frase. Estou falando isso, professor, eu lembrei de um caso quando eu trabalhava na construção civil, né? Então, tu sabe, o engenheiro de obra lá, ele está fazendo a obra, ele está preocupado em tocar a obra, né? E muitas vezes não está muito preocupado com a parte administrativa, com o nota fiscal que chega, com o desembarque, com o CFOP de nota, não fica preocupado com isso, né? E a gente, quando ia fechar, muitas vezes ficava precisando de alguma documentação, alguma coisa assim, e que a gente não achava. E sabia que estava naquela obra. E aí, qual foi o resultado que eu comecei a fazer? Uma técnica que eu comecei a fazer, isso tudo tinha um ótimo resultado. Eu ligava para o engenheiro e dizia, é o seguinte, a sua obra, eu estou pensando disso, disso, disso. Rapaz, não tem não, que eu tenho que tocar a obra. Não, tudo bem, não tem problema não. Mas é porque assim, no final do mês, a gente vai ter que fazer o custo da obra. E aí, se você não mandar essa documentação, vai gerar um auto de infração. E gerando auto de infração, vai aumentar o custo da sua obra. Quando aumentar o custo, vai diminuir a sua remuneração variável. Então, você vai ganhar menos. Não, Rodrigo, como é que eu resolvo? Pronto. E aí, É isso. Então, são situações... Você tem que falar o que as pessoas precisam ouvir, né? A verdade dói, mas a verdade não pode ser dita de uma forma qualquer.
você tem que se lembrar o seguinte, o processo de comunicação é responsável das duas partes, de quem emite e de quem recebe, mas é muito mais responsabilidade de quem emite. De quem emite. Por quê? Porque quem emite é que está com o papel de transmitir a mensagem. Então, assim, se eu quero fazer com que o cara da obra trabalhe direito e me entregue o documento, eu tenho que arrumar um mecanismo de comunicação com esse cara da obra na linguagem que ele está acostumado a ouvir. Né? Eu lembro que na época que eu trabalhava na IOB, uma vez eu tive lá em Alagoas, eu fui numa usina hidrelétrica lá, a gente estava fechando um negócio, e eu cheguei lá, cara, de terno e gravata, todo bonitão, arrumadinho, calor em Alagoas, quem tá do Nordeste aqui sabe o que eu tô falando, você é do Nordeste, você sabe. Eu tô do lado. Calor, rapaz. Um calor, e eu cheguei lá de terno e gravata, tudo bonitinho. Aí chegou lá o dono da usina para conversar comigo. Lá no interior do Alagoas, quase no Pernambuco. Ali está uma região de muitas usinas. Cara, o cara mandou pegar uma jaca e cortou a jaca no pé da mesa. No pé da mesa de reunião. E aí você fala assim, caramba, eu estava preparado para uma reunião de um jeito. Eu estava preparado com um discurso de um jeito. E aí cheguei lá, o empresário quebrou todo o discurso que eu tive. A linguagem ali, sabe o que eu tive que fazer? Eu pedi para ir no banheiro, levantei, tirei o paletó, tirei a gravata, arregacei a camisa, voltei para a sala de reunião e falei assim, ô doutor, só me perdoe, mas eu estou acostumado a comer jaca com a mão. O senhor se incomoda? Ele falou, rapaz, aqui a gente também come com a mão. Aí fomos lá e comemos com a mão, acabou, fechei o contrato. Se eu tivesse ali com uma linguagem de terno e gravata, pegando garfinho para poder comer, cara, sabe quando que eu ia sair com aquele contrato ali? Nunca. Então, assim, você tem que adequar a sua comunicação ao teu cliente. Ah, mas eu sou ruim de comunicação, então treina, contrata um coach, vai aprender, porque você tem que falar do jeito que o cliente pode te ouvir. Senão não vai adiantar. Não adianta chegar num cliente e falar para o cliente assim, mas o seu DFC, pelo método direto ou pelo método indireto, está negativo, porque a sua DVA, porque o seu DRE, porque eu não sei o quê, porque o IFRS. O cara sabe o que é isso. Né? Ele quer saber o seguinte, meu amigo, eu estou perdendo ou estou ganhando dinheiro? Isso mesmo que ele quer saber. Pronto, então vamos falar do jeito que o cara está acostumado a ouvir. Se a gente começar a falar tecniquez com o cliente vai largar a gente. Quer conversa mais chata do que o tecniquez? É muito chato. Vamos falar tecniquez entre nós aqui. Com o cliente a gente tem que falar do jeito que o cliente gosta de ouvir. Explicar para ele as dores dele, não é? É isso mesmo. É isso aí. Ô, professor, pode falar. Não, é porque daqui a 1 minuto vai derrubar a nossa live. Então eu quero te agradecer. Oh, meu Deus. Eu quero te agradecer a oportunidade. Sempre a gente tira uma foto no final. Vamos tirar a nossa foto aqui. Pessoal, momento da nossa foto. Depois marca aí a Dias Rosa, né? Marca aí, professor Rodrigo Dias Rosa, põe hashtag, né? Papo DR. Professor, eu quero te agradecer profundamente, que o Instagram vai derrubar a gente. Então, vou deixar esse 1 minuto final para tu fazer sua consideração final do nosso Papo DR de hoje, professor. A consideração é a seguinte, muito obrigado. Foi pouco tempo. Acho que a gente precisa de um outro Papo DR. Acho que o povo aqui vai gostar disso. Podemos marcar para a segunda-feira que você quiser. Adorei a conversa, obrigado pelo convite. Foi bom rever alguns amigos. O Adilson está aqui, o Natan está aqui, a Simônica está aqui. Eu vi também pessoal de Manaus, eu vi pessoal de Alagoas. Então, assim, muito feliz, viu? O professor Jefferson também esteve aqui conosco, Maria Salete. Jefferson, exatamente. Então, pessoal, muito obrigado. Agradecemos profundamente a vocês. Vocês sabem que o Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. Coloca aí na sua agenda. O próximo nós vamos conversar sobre concessão de crédito bancário, como a gente nós temos aí o Pronamp e tudo isso. Então, vamos estar com a consultora da parte de financeiro, que trabalhou aposentada do Banco do Nordeste, então vai falar conosco somente sobre essa concessão de crédito que muitas empresas estão tendo dificuldade e não conseguem ter esse acesso ao crédito. Então, muito obrigado, pessoal. De coração, Edson, muito obrigado mesmo. Eu sei que se tu deixasse, a gente podia ficar aqui mais. O pessoal está aqui, todo mundo falando. Então, não esqueçam, pessoal, tira a nossa foto, marca aí, né? Marca o professor Rodrigo Dias Rosa, marca Dias Rosa e põe lá a hashtag Papo DR para você. Então, aqueles que perderam, que vocês quiserem depois, vai ficar gravado o Papo DR e vai ficar também no meu canal de YouTube, né? Que é professor Rodrigo Dias Rosa, pessoal. Então, um grande abraço, até mais. Até mais.